Se você quer ter grandes resultados nessa vida, você tem que ser autorresponsável pelas suas atitudes. Tudo que acontecer com você, você tem que ser responsável. Seja se você errou ou se você acertou. Porque na vida tem muitas pessoas que dão muita desculpa falando que tá difícil, que é culpa do governo, que é não sei o quê, que é culpa do vizinho, que é culpa do próximo, que é culpa de um cliente, que é culpa do funcionário, que é culpa do colaborador. Só que no final você tá sozinho nessa jornada e você tem que ser responsável por tudo que você faz. Porque na vida você vai acertar, você vai errar, mas você vai mais errar do que acertar. E os seus erros, ele te ensina muito. Então, seja autorresponsável quando alguma coisa de ruim acontecer com você. Não coloque culpas em terceiros, porque a maioria, o mundo já tá cheio de pessoas que colocam a culpa em outras pessoas, que colocam a culpa delas em outras pessoas. Elas não assumem a responsabilidade de que elas erraram, de que é culpa delas e que elas precisam melhorar, que elas precisam acertar. Um dia eu vi uma certa coisa que me fez refletir muito e, e isso mudou minha mente, que é não pede por coisas mais fáceis. Deseje que você se torne melhor. Não pede por mais por mais dinheiro, por mais riqueza. Pede por mais sabedoria, porque com sabedoria você consegue adquirir riqueza. Então, ou seja, em vez de você pedir algo, pede outra coisa, que você seja melhor no espiritual, que você seja melhor financeiramente, que você seja melhor ah, em tudo que você colocar a mão, pessoa, você pessoa se tornar melhor. Porque consequentemente você se torna melhor, você vai ter mais. Porque o que você tem no bolso é reflexo daquilo que você tem na mente. Porque pensa comigo, o dinheiro, ele não fala, ele não pensa, ele não xinga, ele não fica bravo. Então, se você tem uma quantidade de quantia de dinheiro hoje, é porque sua mente está programada para fazer aquilo, para ganhar aquilo. E se você quer ganhar mais, fazer mais, você tem que se tornar uma pessoa melhor, você tem que mudar a frequência da tua mentalidade para você poder se tornar uma pessoa que conquista grandes coisas, que realiza grandes coisas. Mas para você realizar grandes coisas, você tem que ser autorresponsável. Você não pode terceirizar a sua culpa para outras pessoas, você não pode colocar a culpa em outra pessoa. Você tem que colocar a culpa em você e entender que o seu resultado de hoje é exclusivo, culpa sua. Não tem culpa de ninguém, é culpa sua. Se você tá onde você tá hoje, o resultado que você tem hoje, a vida que você tem hoje, a esposa que você tem hoje, os filhos que você tem hoje, a casa que você tem hoje, é culpa sua. O carro que você tem hoje, a moto que você tem hoje é culpa sua, entende? O resultado que você tem hoje é culpa sua, ponto. Quando você começa a entender isso, se é culpa minha, para mim ter coisas melhores, eu preciso melhorar. Eu preciso se tornar uma pessoa melhor. E a vida fica muito mais fácil, assim, vamos ser sinceros. Porque é muito mais fácil colocar a culpa ali no seu colaborador, colocar a culpa ali no seu cliente, colocar a culpa ali nas suas vendas, colocar a culpa no seu esposo, colocar a culpa nos seus filhos, colocar a culpa em não sei quem. Porque é muito mais difícil assumir que a culpa é nossa, entende? E quando você assume que a culpa é sua, as coisas ficam mais fáceis. Você corre atrás para poder resolver, você busca se tornar uma pessoa melhor, como eu falei, seja no espiritual, financeiramente, seja em qualquer área que você queira, você vai buscar melhoria. Você não vai ficar terceirizando ou colocando culpa em ninguém, porque você sabe que colocar culpa em alguém não vai resolver a sua vida, não vai mudar a sua vida, não vai resolver os seus problemas. Agora sim, você assumir a responsabilidade, falar que a culpa é sua, você buscar mais conhecimento, buscar se tornar uma pessoa melhor. Isso vai mudar de fato a sua vida. Porque uma das coisas que eu mais aprendi nessa vida é que você só tem que focar no que você controla. O que você controla hoje é no que você tem que focar. O que você não controla, cara, esquece. Esquece. Deixa de lado, entende? Foca apenas naquilo que você controla, que os resultados vai vir naturalmente. Sabe aquelas pessoas que focam em várias coisas? Foca em ficar vendo coisas dos outros, foca em falar mal dos outros, foca é, em ver outras coisas que não é dela. Cara, olha pra sua própria vida e olha as áreas que tem que melhorar, as áreas que tem que ajustar, as áreas que precisa de maior atenção, que precisa de você colocar como prioridade para poder melhorar.
E isso vai de cada pessoa, né? Porque eu não sei o seu contexto, eu não sei a sua vida. E cada pessoa tem sua jornada, cada pessoa tem o seu contexto diferente. Mas, entenda, quando você assume a responsabilidade, as coisas funcionam melhor. Quando você assume a responsabilidade, as coisas funcionam melhor. Agora, quando você começa a terceirizar a sua culpa, as coisas não vai bem. As coisas não vai bem. Porque você nunca vai se colocar como uma pessoa humilde para aprender, para entender que você não sabe de tudo, para entender que você precisa aprender mais, para entender que não é da noite pro dia que você vai ter os resultados que você quer. Às vezes você vai ter que esperar, pensar no longo prazo. E tem uma passagem muito interessante dentro da Bíblia que Deus fala assim, ó: há tempo para colher e tempo para plantar. Há tempo para plantar e tempo para colher o que você plantou. Há tempo para viver e há tempo para morrer. Há tempo de ficar feliz, há tempo de ficar triste. Então, ou seja, há um tempo determinado para acontecer cada coisa debaixo do céu. Está escrito na Bíblia. Se você procurar, vai estar lá escrito. Então, o que isso quer dizer? Que não é na força do seu braço, entende? Você vai sim se dedicar, vai fazer sua parte, porque já fala oração, orar mais ação. Então tem que ter oração mais ação. Então você tem que agir para as coisas acontecer. Você ora, mas você age, entende? Não é só ficar parado. Seria muito bom eu orar e ficar parado e as coisas acontecer e cair do céu. Nossa, seria maravilhoso. Mas não é, entende? Não é dessa forma que funciona a vida. Presta atenção. Até as árvores dão fruto e você, ser humano, tem que dar fruto. E para ela dar um fruto, tem um tempo para ela poder crescer, entende? Não tem como você fazer nada para ela crescer mais rápido e já dar fruto. Ela tem que passar por um processo até dar fruto. Assim como o ser humano, coisas grandes, negócios grandes, empresas grandes, leva tempo. Você tem que ter essa paciência para poder construir no longo prazo, para poder ter uma empresa gigantesca, para poder ter um negócio sólido, duradouro e que ajuda muitas pessoas. Agora, quando você acha que dá para buscar atalho, para fazer as coisas mais rápido, no final você não vai encontrar, no final você não vai conseguir. Então entenda que buscar atalho nunca vai ser a melhor opção. Agora, você buscar maneiras de se tornar uma pessoa melhor para ter resultados melhores, essa é a melhor maneira. Esse é o melhor caminho de você sempre estar seguindo, de você sempre estar agindo e sempre estar fazendo. Agora, quando você busca terceirizar a culpa, que é culpa de fulano, de ciclano, e não assume a responsabilidade, aí de fato as coisas ficam mais complicadas, porque você, como eu falei, você nunca vai ter o olhar de aprendiz para melhorar, porque aí você melhora de dentro para fora e não de fora para dentro, porque o resultado do seu reflexo, que tá tudo à sua volta, é culpa sua, não é culpa de ninguém, é culpa exclusivamente sua e não tem culpa mais de ninguém, apenas culpa sua. Então, quando você entende isso, fica muito mais simples, fica muito mais fácil de você conseguir ter mais resultados na vida ou naquela área específica que você quer ter. Porque nem sempre você vai ter o mesmo resultado em todas as áreas, tipo, na área espiritual, na área financeira, na área do relacionamento. Sempre vai ter uma que você vai dar mais prioridade e foco, entende? Vai ter momentos que vai ser o financeiro, vai ter momentos que vai ser a família, vai ter momentos que vai ser o espiritual. Então, identifica a área sua hoje que ela não está indo bem e que você precisa dar uma devida atenção, melhor analisar o que você pode fazer para você estar melhorando ela, para você estar ajustando ela e você conseguir ter mais resultado e conseguir melhorar ainda mais para você ser outro tipo de pessoa. Em resumo é isso. Qualquer tipo de resultado que você quer ter em qualquer tipo de área, a culpa é sua e você, para mudar esse resultado, você tem que melhorar a si mesmo, seja no espiritual, seja no financeiro, seja no estudo, né? Porque a gente sempre está aprendendo, a gente nunca sabe de nada, a gente sempre está naquela curva de aprendizado sempre e nunca parar de aprender. Essa é uma das regras, né? Que é life learning, que é aprendizado contínuo. É você estar aprendendo sempre, sempre, sempre e nunca parar de aprender. Que é isso que vai fazer você ter resultado mais do que qualquer outro tipo de pessoa
que fica parado, estagnado e não fica querendo aprender. E se você gostou desse conteúdo, deixa o like, deixa o comentário e também se inscreve no nosso canal e manda para 5 pessoas esse vídeo para o nosso canal. Está crescendo cada vez mais. Eu fico muito grato por você que está aqui me assistindo e eu quero que você fique assistindo todos os vídeos aqui que eu estiver postando, porque eu vou levar esse conteúdo, esse canal pro topo, acima de 1 milhão de inscritos, e eu vou fazer acontecer. E eu espero que você esteja me acompanhando até lá. Bora pra cima, é nóis, e conta comigo.